Olá, pessoal. Eu sou a Yasmin Soares e hoje eu tô aqui com o Rafael Marquezini, médico especialista em hemoterapia e hematologia do Hospital das Clínicas da UFPR. E hoje vamos falar sobre os riscos do uso do corticoide em altas doses. Roda a vinheta, produção. Doutor Rafael, muito obrigada pela participação hoje aqui na TV Abrale com a gente. Oi, Yasmin, eu que agradeço o convite. É uma honra estar participando aqui no programa com você. Doutor, então conta aqui pra gente como o corticoide age no corpo. Então tá, Yasmin, então primeiramente quando a gente está falando de corticoide, do que a gente está falando? Então o corticoide ele também é chamado de corticosteroide e é um tipo de substância aí da família dos esteroides. São várias substâncias que são produzidas naturalmente pelo nosso próprio corpo. Então no caso dos corticosteroides, essa produção ocorre nas glândulas suprarrenais e o corpo usa colesterol para produzir esses corticoides naturais do próprio corpo. Por isso que o colesterol tem um lado ruim, mas também tem esse lado bom. Existem dois tipos principais desses corticosteroides. Um deles é os mineralocorticoides, que a gente chama, que estão mais envolvidos aí no equilíbrio de água e sais minerais do corpo. E tem um outro tipo que são os glicocorticoides, que é o tipo que vai interferir no metabolismo e nos processos de inflamação do corpo. Justamente por essa capacidade de interferir no metabolismo das células e nos quadros de inflamação, além de interferir também na imunidade. Os corticoides sintéticos começaram a fazer parte dos tratamentos médicos, né? Mas então como é que os corticoides funcionam no nosso corpo? Como eu falei, o corticoide ele é feito aí de colesterol. E essa característica do corticoide facilita muito ele a entrar dentro das células do nosso corpo, as mais diferentes células, e chegar até o meio, lá no meio, no centro, no núcleo que a gente chama da célula, e interferir no DNA. E no DNA ele consegue ajudar a definir que tipos de substâncias que essas células vão produzir e mesmo como essas células vão se comportar. Se elas vão ficar paradas ou se elas vão começar a se multiplicar. Os corticoides têm ação em várias células do corpo, mas eles têm muita ação principalmente nas células do sangue. Muito particularmente nas células de defesa, como os leucócitos, os neutrófilos, os linfócitos. E é justamente por isso que é uma medicação tão utilizada dentro da hematologia. Então, quais são os riscos do uso, do corticoide em altas dosagens? Os corticoides são essas medicações incríveis que atuam em várias células do corpo, diferentes órgãos. Isso é muito bom quando a gente precisa tratar, mas isso também acarreta um risco grande de efeitos colaterais em vários órgãos diferentes. Os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento desses efeitos colaterais são a dose de utilização, então doses altas de corticoide aumentam esse risco, e o tempo, a duração do tratamento. Fora isso, como eu falei, o corpo produz um corticoide natural. Quando o paciente está utilizando uma alta dose dessa versão aí sintética, o corpo acaba entendendo que ele não precisa mais produzir esse corticoide natural, e isso também gera alguns eventos adversos. E por que a gente se preocupa tanto com os efeitos colaterais do corticoide em alta dose? Primeiro, porque eles são muito comuns, e além disso, eles podem ser muito graves. Então, o paciente pode desenvolver problemas cardiovasculares, como arritmia, pressão alta, de difícil controle, aumentam o risco de infecções, descontrola a diabetes, atrapalha no sistema músculo-esquelético, então o paciente tem risco de ter osteoporose precoce, pode ter inflamação de músculo, até ter necrose de osso. Nas crianças, na população pediátrica, o corticoide interfere no crescimento normal do paciente, e ainda eles podem causar até problemas psiquiátricos, neuropsicomotores, chegando até poder causar quadros de psicose. Esse risco de efeito colateral é tão significativo e importante para os médicos que acompanham esses pacientes. Então, doutor, e esses riscos, eles podem acontecer a curto, longo prazo? Explica um pouco melhor essa questão do efeito rebote. Então, assim, alguns desses efeitos que eu comentei anteriormente, eles podem realmente começar mais no começo do tratamento. Alterações como retenção de líquido, pressão alta, né, o aumento da pressão arterial, além dos efeitos aí neuropsiquiátricos. Então, a insônia, a euforia, eles podem começar logo de cara. Mas a maior parte dos efeitos colaterais, e principalmente os efeitos colaterais mais graves,
graves, eles vão surgindo com o uso prolongado do corticoide. E se o paciente está tomando uma dose da versão sintética do corticoide remédio, o corpo vai entendendo que não precisa mais produzir o corticoide natural, né, do próprio corpo. E se de repente o paciente resolve parar de seguir a prescrição médica e parar de uma hora para outra a utilização do corticoide, isso pode fazer com que ele acabe tendo falta dessa substância natural que o próprio corpo produz. Vários sistemas podem sentir a falta desse corticoide, o sistema cardiovascular, o sistema músculo-esquelético e a própria imunidade para defesa contra infecções. Então, o paciente pode ficar sujeito a infecções graves, também vai sentir fadiga no corpo, vai sentir fraqueza, perda de apetite, mudança no humor, tudo isso por falta do corticoide que foi parado de uma hora para outra. Além disso, se o paciente tinha uma doença que vinha bem tratada, bem controlada com a dose do corticoide, a hora que ele para de uma hora para outra, a doença pode voltar com uma intensidade maior ainda, que é o que a gente chama de efeito rebote, né? No geral, então, o paciente tem que seguir a prescrição corretamente e não suspender o tratamento, a não ser que seja uma orientação médica. E aí, está gostando desse vídeo? Já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, doutor, por conta dos riscos, muitos pacientes se questionam o porquê é necessário usar o corticoide para tratar alguns cânceres hematológicos. Como eu falei, os corticoides eles têm um efeito muito significativo no metabolismo e na multiplicação, na proliferação das células do sangue, principalmente nos linfócitos. Isso vale tanto para a forma normal dos linfócitos, quanto para as formas anormais, para os linfócitos cancerígenos. Os corticoides têm capacidade de diminuir o metabolismo desses linfócitos alterados e até mesmo matar essas células, reduzindo o tamanho de tumores, né, a massa de células cancerígenas. E hoje em dia eles são peça fundamental junto com os agentes quimioterápicos para tratamentos de diferentes cânceres hematológicos, visando mesmo a cura desses cânceres. Em outros tipos de câncer não hematológico, como pulmão, mama, os corticoides também são utilizados, mas nesses casos para controle de sintoma, para tratamento de reação alérgica, não diretamente buscando a cura do câncer ou tratamento direto do câncer. Além disso, a gente tem pacientes na hematologia não maligna, então paciente com doenças hematológicas, doenças do sangue que não são cânceres, que também utilizam corticoide, às vezes em alta dose, às vezes por longa duração, né? Nesse caso, os corticoides atuam como substâncias anti-inflamatórias ou para controle da imunidade em processos autoimunes. Então, não temos dúvida, o corticoide ele é usado em praticamente quase toda a hematologia para as mais diferentes doenças. E no caso daqueles pacientes que fazem o uso já há um bom tempo, como a gente pode minimizar os efeitos colaterais? Primeiramente, um ponto fundamental é procurar sempre utilizar a menor dose pelo menor tempo necessário para o tratamento da doença. É importante também tratar os problemas de saúde que o paciente já traz antes do uso do corticoide, que podem piorar a partir do momento que eles usam a medicação. Se não tiver jeito, e o corticoide também vai ter que ser utilizado em altas doses, é fundamental a monitorização do paciente pela equipe médica, procurando ajustes, procurando qualquer surgimento de efeito colateral para já atuar precocemente nesses efeitos. Outro ponto importante, como eu falei anteriormente, o paciente que usa corticoide em alta dose, por ser uma medicação imunossupressora, ele vai estar exposto a um risco maior de infecções graves. Então é importante que esse paciente esteja com a vacinação em dia e em muitos casos vai ser necessário que esse paciente utilize antibióticos preventivos durante o uso do corticoide. E além disso, como os corticoides eles têm efeito sobre músculos e ossos, o paciente se beneficia de utilizar de uma ingesta maior de cálcio e de vitamina D, a osteoporose também deve receber tratamento direcionado. Doutor Rafael, agradeço pela conversa de hoje, foi muito proveitosa e eu queria deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo, queria as suas considerações finais sobre o tema. Tá, eu que agradeço, Yasmin, pelo convite. A gente sempre reforça que o corticoide é uma classe de medicação muito potente, mas que todo esse efeito bom, toda essa potência vem junto aí com o lado ruim, que são os efeitos colaterais. Os pacientes têm que ser informados, precisam estar informados sobre esses efeitos colaterais para ficarem de olho, né? Qualquer alteração, procurar o seu médico. E eu acho que a mensagem aí final, fundamental, é paciente e médico manter uma conversa estreita, uma troca de informações, o paciente seguir a prescrição, não fugir aí do que foi recomendado, porque na utilização do corticoide, esse uso regrado é fundamental. E
E aí, está gostando do conteúdo que a gente está trazendo por aqui? Já aproveita, se inscreve no canal da TV Abrale e acompanhe todos os vídeos que a gente sempre está trazendo por aqui, falando um pouco sobre cânceres hematológicos. Beijo, tchau e até a próxima!